Antes de iniciar o vídeo, eu queria fazer agradecimento a alguns inscritos. Primeiramente ao Pop Edits, por ter doado R$ 10 em um dos últimos vídeos e também por ter assinado Seja Membro. Cara, muito obrigado. E você também que quer ajudar aqui o canal virando membro, tem as opções aqui embaixo, você vai ter acesso a vídeos exclusivos. E também queria agradecer ao inscrito Pandora por ter doado R$ 41 na última live. Bom, gente, pra quem não sabe, eu tô fazendo uma vaquinha nas lives, né? O que é pra comprar o jogo, né? Kimetsu no Yaiba Hinokami Chronicles 2, né? Já que muita gente vem me pedindo pra eu trazer live desse jogo. Porém, gente, esse jogo tá por R$ 350. Então, eu tô fazendo uma vaquinha, né? Durante as lives que eu tô trazendo aqui no canal. E bom, já juntei R$ 41, né? Que foi a doação do Pandora. Então, se você quer me ajudar, né? Eu vou estar sempre deixando a minha chave Pix durante as lives, né? Eu sempre tô interagindo com a galera, tô conversando, jogando, dando uma zoada. Também passando algumas raivas nos jogos, né? Mas enfim, nessas lives, né? O meu objetivo é fazer a vaquinha para comprar o Kimetsu no Yaiba Hinokami Chronicles 2. Então, muito obrigado, Pandora, por a sua doação. E bom, é aquele ritual padrão. Se gostar do vídeo, vai deixando seu like. Se você é novo, se inscreve, ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. E agora, sem mais enrolação, né? Vambora pro vídeo. A casa, de fato, é um dos Onis mais amados da comunidade. Para muitos, ele é o melhor vilão de Kimetsu no Yaiba, inclusive para mim. Eu considero o Akaza o melhor vilão de Kimetsu no Yaiba, justamente por ele ter o melhor desenvolvimento. Embora ele seja Lua Superior 3, é até irônico saber que o Akaza é o vilão que é bem mais desenvolvido em Demon Slayer. Ele é um Oni que faz bem o seu papel. Ele inicia bem, tem um bom desenvolvimento e também termina a sua história, né, de uma maneira bem épica. Bom, quando o Akaza apareceu em Demon Slayer, a princípio as pessoas odiaram ele. Pelo motivo, é claro, né, dele ter matado o Rengoku. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a gostar dele e acabou, né, para muitos se tornando o personagem favorito. E bom, por que o Akaza é um personagem muito carismático para as pessoas? O Akaza é tipo daquele personagem que tem o espírito do Goku. É um personagem que só quer saber de lutar. Lutar é a coisa mais importante para ele. E bom, o motivo disso é porque desde a sua infância o Akaza sempre teve contato com as artes marciais. Porém, o Akaza tem uma história bem triste. E sim, eu sei que você está esperando falar sobre a questão da dependência emocional, mas calma lá que eu vou chegar lá. Bom, o Akaza foi um moleque que foi criado ali com muitas dificuldades, justamente porque o seu pai, né, ele era um homem muito doente e o Akaza não tinha condições de comprar os medicamentos do seu pai, até porque ele era basicamente uma criança ali por volta ali dos seus 10, 11 anos. E para o seu pai não morrer, o Akaza acabava roubando, né, de alguma forma ali para conseguir dinheiro para comprar os remédios pro seu pai. Só que, bom, por conta que o Akaza era uma criança, né, que não tinha experiência nenhuma, ele sempre arranjava confusão e acabava, né, sempre sendo pego e apanhando. E nisso ele começou a ser marcado por tatuagens, né, justamente para indicar que ele era um bandido. O seu pai, né, vendo a situação que estava o seu filho e vendo que ele era um fardo pro Akaza, acabou tirando a própria vida, o que deixou o Akaza pé da vida. O que fez o Akaza, né, começar a fazer muita baderna nas cidades, né, como uma forma de descarregar o seu ódio. E pelo fato do Akaza já estar um pouco mais velho, ele acabava, né, batendo em muitas pessoas. Até mesmo homens adultos não conseguiam lidar com o Akaza. Até que as pessoas tiveram a ideia de chamar um mestre de um dojo que tinha ali perto, para conseguir fazer alguma coisa em relação ao Akaza. E bom, o cara, né, chegou e acabou sendo até muito simpático com o Akaza e pediu para lutar contra ele. O Akaza, bem confiante, foi para cima e acabou sendo nocauteado. Esse mestre ele acabou sendo muito gentil com o Akaza, acabou pagando as suas fianças, né, já que o Akaza tinha cometido vários crimes, e acabou levando o Akaza pro seu dojo. E ele falou pro Akaza que ele agora, né, o seu papel seria cuidar da sua filha, já que esse cara ele tinha uma filha que era muito doente. E bom, o Akaza, né, acabou começando a cuidar dessa garota, né, até porque ele tinha que meio que pagar, né, as contas, né, já que o mestre dele, né, tinha, né, pagado as suas fianças. Então a casa precisava retribuir de alguma forma. E bom, foi anos se passando e o Akaza acabou começando a gostar da Koyuki, já porque ele tinha um convívio com ela ali. E bom, o Akaza acabou meio que se lembrando do seu pai, cuidando da Koyuki, porque ele meio que, tipo, sentia um pouco culpado pelo seu pai ter morrido, né? E vendo ali que ele tava cuidando de uma garota, né? Acabou meio que ele começou a se redimir aos poucos, ele começou a se sentir bem, justamente porque ele tava fazendo algo útil da vida dele. E isso é muito interessante que pela primeira vez na vida o Akaza realmente estava se sentindo bem, ele estava bem com sua vida, né? Já que ele estava fazendo algo útil. Mas as coisas ainda poderiam melhorar para esse personagem, já que, né, que a Koyuki falou pro seu pai que queria se casar com o Akaza. E bom, o Akaza, como também gostava dela, acabou aceitando. E bom, o Akaza, quando a Koyuki estava com um estado mais grave de doença, ele acabou, né, fazendo várias promessas dela. Que uma dessas promessas, né, é levar ela para assistir os fogos de artifício. E bom, o Akaza até que conseguiu fazer isso. E que é uma das cenas mais lindas do mangá e também do filme. E bom, não só como se casar com Koyuki, mas também o Akaza, né, foi presenteado pelo seu mestre, né, com o seu dojo, já que no futuro aquele dojo ia acabar sendo do Akaza. Bom, parecia que estava indo tudo bem
para esse personagem. Até que quando o Akaza tava voltando para casa, aconteceu o pior. Ele recebe a notícia que tanto a sua esposa quanto o seu mestre tinham sido envenenados por um dojo rival. E bom, o mundo do Akaza caiu novamente. Todo aquilo que ele tinha conquistado simplesmente tinha ido por água abaixo. A casa, no momento de fúria, acabou indo pro dojo rival e acabou matando todos os caras que tinham naquele dojo com as suas mãos nuas. Bom, o Akaza, depois desse ponto da história, ele acabou colocando uma ideologia na sua cabeça, que pessoas que usavam armas eram covardes, porque não tinham coragem de encarar os problemas de frente. E cara, isso é uma das coisas da mentalidade do Akaza que eu acho muito foda, porque particularmente eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu acho muito covarde aquelas pessoas que não encaram as outras de frente. Porque bem, né, bem que aqueles caras do dojo rival poderiam organizar um torneio, né, com outro dojo, pra saber quem é que ia ficar com aquela região, mas não, resolveram ser um bando de covarde e acabar envenenando tanto o cara como a sua filha. E bom, o Akaza, né, numa atitude de vingança, acabou matando todos. E isso acabou caindo nos ouvidos do Muzan, né, que ficou muito feliz, né, a saber que o Oni tinha feito todo aquele massacre. Só que o Muzan teve uma surpresa. Quando o Muzan foi até o local, ele descobriu que não tinha sido um Oni, e sim tinha sido humano. Bom, como o Muzan viu que o humano tinha feito aquilo com as mãos nuas, o Muzan não pensou nem duas vezes e simplesmente foi lá e transformou o Akaza em um demônio. É uma coisa muito interessante que não foi abordada no mangá, mas foi abordada no filme, é que o Akaza fala, né, que durante 100 anos ele ficou meio que sem um objetivo na vida dele, ele simplesmente só matava as pessoas por matar. E isso é uma coisa muito interessante porque basicamente indica que o Akaza morreu no momento que ele perdeu tanto a Koyuki, tanto como seu mestre, porque antes ele tinha perdido seu pai, ele ficou simplesmente sem ter para onde ir, mas acabou sendo salvo por o seu mestre e começou a ter uma vida novamente. Só que dessa vez ele perdeu tudo de novo e dessa vez não tinha mais nenhuma pessoa para salvar ele. Simplesmente quem apareceu é o Muzan, e o Muzan não é uma salvação. Só que vem o filme Mugen Train, e nesse filme tem algo que eu acho muito interessante, que assim, você não vai pegar isso logo na primeira vez que você assiste. Você vai ter que conhecer toda a história do Akaza para você entender o que acontece nesse filme. Bom, vocês percebem que durante o filme, o Akaza acaba querendo transformar o Rengoku em um demônio, né? Já porque viu muito potencial no Rengoku e queria lutar com o Rengoku pro resto da vida. E o motivo pelo qual o Akaza queria transformar o Rengoku em um demônio era simplesmente porque o Akaza se sentia só. Ele queria ter alguém ali para fazer companhia a ele e simplesmente, né, lutar com ele durante a vida toda. Até porque o Akaza também tinha aquele trauma que humanos não eram para sempre. Eram pessoas, né, que em algum momento ia chegar a morrer. E bom, ele queria ter alguém ali que fosse praticamente eterno para fazer companhia a ele. Nem que fosse um amigo, como é o caso do Rengoku. Pelo amor de Deus, não vão chipar um Rengoku com a casa. Mas bem, isso é muito interessante quando você para analisar, porque a princípio você só pensa que o Akaza ele é um doido de pedra que quer transformar o Rengoku em um demônio só porque vê um potencial nele. Mas na verdade é porque o Akaza também se sentia só. E é claro, né, como estamos tratando de Onis, são criaturas que têm os sentimentos bem reprimidos. Lá no fundo o Akaza não sabia disso. Ele só queria realmente ali por fora achar alguém para lutar, mas lá no fundo era uma carência. Ele queria ter alguém ali para fazer companhia a ele, já que os Onis, né, são criaturas que não vivem em grupo, é claro, com exceção da Daki e do Gyokutaro, que é um caso à parte. Só que o Rengoku tem uma ideologia que é diferente da do Akaza, que o Rengoku, né, fala sobre o prazer de ser humano, que você só valoriza aquilo que você tem em vida justamente porque você sabe que em algum momento aquilo vai acabar e que você vai morrer. Então, tipo, você tem que aproveitar os bons momentos justamente porque essa é a magia de viver. Porque nem tudo é para sempre. Se a gente vivesse para sempre, a gente não ia aproveitar as coisas que tem da vida, a gente não ia aproveitar as coisas belas. Porque a gente teria a vida toda para aproveitar e ia acontecer que a gente nunca nem ia aproveitar isso, né? Porque na nossa mentalidade a gente nunca iria morrer. Isso é bem interessante, né? Que é uma ideologia basicamente oposta à do Akaza. O Rengoku, né, ele quer aproveitar aquele pequeno momento porque ele sabe que em algum momento ele vai morrer. E o Akaza, né, quer aproveitar aquele momento pro resto da vida, porque justamente ele não quer morrer. Eu sei que é um pouco confuso, mas você consegue entender essa ideologia de cada personagem. E bom, a próxima aparição do Akaza, né, é ali um pouquinho antes do arco de entretenimento, quando o Akaza tem aquela conversa com o Muzan. E depois ele aparece, né, ali, né, no final do arco de entretenimento, né, na reunião dos outros superiores. Só que não vale muita coisa mencionar aqui, né, já que não tem muito o que falar sobre o Akaza. O que é algo muito interessante que vem mesmo do Akaza para falar é no filme do Castelo do Infinito, ou no caso, no mangá, né, que o Akaza volta puto para tentar matar o Tanjiro justamente por o Tanjiro ter chamado ele de covarde. E bom, nessa luta o Akaza, né, ele acaba ficando muito empolgado, né, quando vê o Tomioka, justamente porque o Tomioka parecia ter um potencial até mais que o Rengoku. E bem, essa luta é interessante porque, mano, o Akaza tava muito acima tanto do Tanjiro como do Tomioka.
Bom, ali só mostrando que o Akaza estava se segurando bastante na luta contra o Rengoku. Mas bem, eu não quero falar muito sobre a luta, que não é algo muito importante aqui para esse vídeo. Eu quero falar, né, sobre o que acontece quando o Tanjiro corta a cabeça do Akaza. Bom, no momento que o Tanjiro corta a cabeça do Akaza, a gente começa a ver as lembranças e os flashbacks desse personagem, né? Que é justamente sobre a sua história com a Koyuki, que é justamente quando a gente percebe por que o Akaza é daquele jeito, por que ele sempre quer lutar. Porque o motivo do Akaza sempre querer lutar e ficar mais forte era justamente para proteger as pessoas que ele amava. Só que quando o Akaza tinha se tornado Oni, uma coisa que ele tinha esquecido é que essas pessoas já tinham morrido. Tanto Koyuki, seu pai, seu mestre, eles não existiam mais. Então, tipo, o Akaza, ele não tinha motivo para ficar vivo. Então, o Akaza não tinha motivo para ficar mais forte e treinar, justamente porque ele não tinha mais o que proteger. Por isso que no início do vídeo eu falei que o Akaza, ele morreu quando a Koyuki e o seu mestre foram mortos. Porque a partir daquele momento ali ele perdeu tudo e justamente também perdeu a sua vida, porque momentos depois ele foi transformado por um demônio. E bom, nesse momento da história, o Akaza, quando é Oni, ele percebe, né, que ele não tem mais ninguém para proteger. E é justamente quando ele ativa as lembranças da sua antiga esposa, né, que acaba pedindo pro Akaza parar com aquilo, que não tem mais necessidade de lutar. E bom, o que acontece é que o Akaza reflete sobre aquilo ali, né, e percebe, né, que ele não tem mais motivos, né, para estar, entre aspas, vivo. E bom, ele acaba tirando a sua própria vida. É o interessante é que não foi o Tanjiro ou o Tomioka, né, que matou o Akaza. O próprio Akaza tirou a sua própria vida, né, mostrando justamente, né, que ele já estava morto antes. Mas não morto, né, fisicamente, mas sim morto por dentro. E é muito interessante ver que o Akaza, né, reconhece que ele perdeu pro Tanjiro. Meio que uma forma ali do roteiro falar, né, foi o Tanjiro que derrotou. Mas a gente sabe mesmo, né, que o Akaza se derrotou, ele desistiu da luta. O que a gente pode aprender com a Akaza é em relação à dependência emocional, que ela pode, né, ser algo muito prejudicial pra gente. O Akaza, ele tinha uma dependência emocional das pessoas que conviveram com ele, tanto seu pai, Koyuki, seu mestre. E ele tentava preencher esse vazio com outras coisas, como o lance de tentar ficar mais forte para proteger essas pessoas e encontrar oponentes para ele lutar. Como eu falei, o motivo do Akaza querer transformar o Rengoku era justamente porque ele tinha uma carência. Ele não tinha alguém ali para fazer companhia a ele. Ele se sentiu vazio durante 100 anos. Isso é uma coisa que eu achei bastante interessante do filme, porque é algo que não é mencionado no mangá. Foi algo que foi dito no filme, né? Que o Akaza fala que durante 100 anos ele passou a sua vida toda só lutando porque ele não tinha nada além para fazer na sua vida. Até porque, né, Onis são criaturas sem sentimentos, né? Eles não conseguem criar laços com outras pessoas. Então esse personagem pra gente mostra que certas coisas ficaram no passado e não tem mais volta. E não tem motivo pra gente tentar, né, recuperar essas coisas de alguma forma. O que adiantou o Akaza lutar e treinar por 100 anos, né? Já justamente que ele queria proteger as pessoas que amava. Mas como é que ele ia proteger as pessoas que ele amava, sendo que essas pessoas morreram há 100 anos atrás? Bom, esse personagem mostra pra gente, né, que dependência emocional pode ser pior do que uma droga. E por isso que eu acho o Akaza o Oni mais foda de Kimetsu no Yaiba. Porque esse personagem tem uma boa história, tem um bom desenvolvimento, e ainda traz um ensinamento pra gente sobre essa questão, né, de deixar as coisas no passado e seguir em frente. O Akaza, né, infelizmente no contexto de Demon Slayer, ele não teve a escolha de seguir em frente, já que ele foi transformado pelo Muzan. Mas se ele tivesse tido essa escolha, o melhor seria ele ter deixado aquilo no passado e ter seguido em frente. Mas também temos que entender que o contexto desse personagem, né, ele sempre teve uma vida horrível. E ele não tinha outra escolha a não ser se tornar aquele monstro que ele se tornou. Mas você, amigo, você tem essa escolha. Você não é um monstro. Então deixe o passado no passado e siga em frente. O que ficou no passado não volta mais. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E bom, deixe sua opinião aqui sobre esse tema que eu falei sobre o Akaza. Se você concorda ou se você acha que eu viajei um pouco na maionese. Enfim, eu quis refletir sobre esse tema. Então é isso. Se chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like. Se é novo, se inscreve. E até o próximo vídeo. Valeu, falou.